Me ajudem a lembrar da foto final. A foto final, às Verdade. vezes, não acontece, mas vai ter. Vai sim. Colegas, então, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo tempo aí na hora do almoço. A gente tem colega aqui de todo lugar do Brasil e, por que não, do mundo, né? A gente tem colegas aqui também já do Canadá, da Colômbia, que está a nossa colega Nancy, né? Tem Aqui outro de colega do Canadá Portugal, também, Ione. outros colegas da Colômbia, né? Já temos aqui Sim. muita gente, então, para nós é uma honra ver que esse trabalho tem alcançado profissionais da SG e da sustentabilidade no mundo inteiro, né? Vou falar no mundo inteiro para a gente ficar mais chique aqui também no mundo inteiro. Colegas, esse evento tem o objetivo de apresentar um pouco do que foi o nosso trabalho nesse ano de 2023, e também das nossas perspectivas futuras, daquilo que a gente espera para o ano de 2024, partindo aqui também do Conselho Consultivo, para nos apresentar tendências que certamente vão permear aí o trabalho de todos os colegas. Queria pedir para a Carmen passar, por favor, para o próximo slide, só para falar para vocês aqui como que vai ser o nosso evento, né? Nós temos aqui esse primeiro momento, que é justamente de prestação de contas, onde a gente está falando aqui sobre os nossos resultados, sobre aquilo que foi esse evento, nesse ciclo de eventos do SG em Movimento. Depois nós teremos uma apresentação do nosso Conselho Consultivo para falar das tendências da Agenda SG, e teremos logo mais a Renata Faber, que é a diretora de SG da Exame, que vai trazer aqui para a gente esse avanço da Agenda SG, a partir da COP28, também tudo aquilo que foi o debate acerca das questões ambientais. Então, espero que vocês aproveitem esse período de 1h30 conosco. Pode passar, Carmen, por favor. Bom, rapidamente, eu vou aqui apontar para vocês de uma forma geral, para quem não conhece o nosso grupo, não sabe muito da nossa história, mas nosso grupo começou em março desse ano, a partir de uma chamada pública. Eu tinha essa ideia de desenvolver um grupo de networking SG, então fiz uma chamada pública para alguns colegas que trabalham nessa temática, a partir de vários grupos de estudo de sustentabilidade. Nós tivemos, no início desse grupo, o interesse de 25 pessoas, homens e mulheres, depois o grupo se firmou com 8 pessoas, todas mulheres, e eu queria trazer aqui chamar atenção para isso, porque muitas pesquisas e estudos, eles apontam, né, que as mulheres, elas estão aí muito à frente nessa pauta do SG, muito engajadas, né? Tem um estudo que ocorreu no ano de 2021 no Brasil e que apontava que 61% das mulheres, elas são engajadas com a temática do SG, em comparação aos homens, né, com 39%. Isso num estudo que foi publicado em grandes organizações brasileiras, né? A gente sabe que essa é uma realidade que acontece um pouco no mundo todo, as mulheres têm tomado a frente dessa pauta, mas apesar disso, nós não somos um grupo de mulheres, nenhum grupo que tem esse objetivo de ser fechado para mulheres, né? O nosso grupo tem o objetivo de ser um grupo inclusivo, né? E um grupo igualitário para todas as pessoas que queiram contribuir. Nós tivemos a sorte de ter aqui mulheres fortes, e hoje uma composição com 4 mulheres na coordenação, mais a Juliana Torres, que é do nosso Conselho Consultivo, o Marcelo e o Luiz no Conselho Consultivo, numa parceria que tem dado muito certo. Falar aqui de uma informação também geral é que nesse ciclo de workshops, promovido para o público, né, foram mais de 377 inscritos. A partir do evento de hoje, esse número com certeza já ultrapassou 400 inscritos nos eventos, né? Nós tivemos 10 eventos online ao todo, uma conferência internacional, temos 5 parcerias institucionais em eventos e instituições acadêmicas. Então, tem sido um ano de muita atividade e de muito resultado, que as minhas colegas vão poder apresentar para vocês um pouco mais em detalhes. Sintam-se convidados a participar desse grupo. No nosso site gtpsg.com, vocês têm lá um menu chamado Faça Parte, em que vocês podem também serem coparticipantes desse projeto, trazerem ideias, sugestões e atividades para a gente desenvolver junto. Temos aqui já a Adriana e outras colegas que estão participando, que são
do nosso grupo de coparticipante, então sintam-se convidados. Eu vou passar agora para minha colega Nancy, que vai falar para a gente sobre o que foi o nosso relatório de sustentabilidade e a nossa principal atividade no âmbito do grupo. Nancy, por favor. Gente, de novo, bom dia. Eu sou Nancy Pinilla. De fato, eu corroboro o que a Johnny acaba de comentar sobre a nossa fundação do grupo. E queria ressaltar um pouquinho sobre o objetivo inicial de construir um projeto de ações práticas que apoiassem empresas e organizações brasileiras e portuguesas para o cumprimento de suas responsabilidades ambientais, sociais e de governança, e de fomentar também debates urgentes sobre os dilemas que temos agora sobre a sustentabilidade. Porém, nesse momento, eu estou incumbida de falar de um outro objetivo muito pontual e muito forte, que era desenvolver um relatório de sustentabilidade. Nós, como criadoras do grupo, tivemos empresas parceiras, e essa nosso objetivo era fazer um desenvolvimento desse relatório de sustentabilidade com nossas empresas parceiras. Esse era um baita desafio, porque nós estávamos iniciando em uma caminhada que não éramos profissionais na área. Então, a gente fez uma série de coisas homéricas, macarrônicas, para poder ter conteúdo substancial para levar esse relato a bom prazer. E o que a gente fez? A gente iniciou tendo uma série de leituras promovidas, relacionadas e obrigatórias, porque foi obrigatório que nosso grupo se promoveu, e também workshops internos para desenvolver o tema, workshops de capacitação de profissionais. E, neste caso, foram nossos conselheiros consultivos. As nossas leituras foram de muita utilidade. Eu vou apontar leituras muito fortes, como é o caso do Caminho do Relato, do ESG, do Grupo Report, que nos resgatou praticamente a consciência de como que os panoramas sobre os frameworks, standards e iniciativas mais utilizados, e o que a empresa precisa saber para tomar decisões certas sobre qual framework e qual estándar a utilizar. Ou seja, uma tremenda dilema para apresentar seu projeto de relato de sustentabilidade. O que a gente tomou de ensinança dessa leitura? A nossa conclusão final era que o mundo dos frameworks estándar do relato está em completa evolução e que a empresa precisa saber para tomar uma decisão certa de qual adoptar, de qual relato adoptar, de qual framework adoptar, de qual estándar adoptar, e que as empresas devem assumir o compromisso com a coleta de dados, com o olhar interno dentro das empresas, antes de fazer qualquer publicação de qualquer reporte. Quer dizer, tem que relatar, mas quem não publica relatório deve começar a divulgar informações sobre sua entrega, sobre estratégia, sobre sua gestão, sobre seu desempenho, sobre metas de sustentabilidade quanto antes, até porque a prática caminha para se tornar obrigatória. Então, isso foi nosso resumo desse relato maravilhoso. Eu chamo vocês para fazer essa leitura, os caminhos do relato do ESG. A gente também fez leituras muito relacionadas com o GRI, com normas da GRI consolidadas. Fizemos também uma leitura de guia para apoiar empresas a reportar indicadores de ESG sustentáveis. Quer dizer, falta de conteúdo, a gente não foi por isso. E, paralelamente com esse conteúdo, a gente promoveu nossos workshops internos, que foram 4, maravilhosos, foram iniciados. O primeiro workshop foi titulado O Relato Integrado na Prática da Coleta de Dados, a publicação, e o Marcelo Oliveira, nosso conselheiro consultivo, estava à frente desse tema, desenvolveu com muita maestria. O segundo workshop foi em maio de 19, a nossa consultora Juliana Torres, que falou sobre greenwashing e compliance, outra enxurrada de informação muito interessante. O terceiro workshop, no 11 de junho, foi a cargo da nossa professora e consultora na época, Carla Branco, que falou sobre responsabilidade social corporativa e a temática de ESG, riqueza de informação. E o quarto workshop, no 16 de junho, que foi com nosso professor e doutor, o professor Roberto, que estaríamos aí, está presente, é um asset nosso do mundo antigo, mas ele é muito atualizado, português.
ele falou sobre impacto positivo e o valor de adotar critérios do ESG. Pessoal, quer dizer, falta de vontade da gente fazer um bom relatório de sustentabilidade não foi. Mas o que aconteceu? A gente estava com uns desafios de aplicar relatório no meio do ano. Isso já aconteceu praticamente no final do semestre. E a gente, nem porque fôssemos homéricos, conseguiríamos fazer isso. A gente teve um pouco de sobrevaloração de nossas vontades de fazer trabalho, e a gente tentou fazer esse desafio, mas cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma realidade. E para levar estratégia de sustentabilidade para uma empresa, tem que ter um ponto muito especial. Então, a gente tem um desafio grandíssimo para aplicar esse relatório, que nas últimas instâncias, a gente mudou de estratégia, mas a gente focou muito a estratégia nossa em engajamento de lideranças das empresas, porque se a gente não entende que... A gente entende que as lideranças têm que ter muito na veia essa vontade de adotar uma estratégia de ESG, de sustentabilidade. Sem elas, a gente não pode fazer nada, porque são elas que comandam as escalas de comando para baixo, para que insiram e para que tenham consciência de que a sustentabilidade e o ESG faz parte da estratégia do negócio. Então, eu falei muito por cima e muito rápido o que a gente fez nessa jornada. Vontade não faltou, tivemos parcerias, tivemos muitos trabalhos com nossos trabalhos parceiros, mas percebimos que erramos em questão de tempo, porque um relatório precisa de relatar coisas comparáveis, e nós não tínhamos esse tipo de comparação. Então, não foi falta de vontade, e a gente vai fazer isso nos próximos momentos. Então, confirmando, houve muita informação, muita leitura, muita vontade, muito workshop, e continua tendo. Deixo contigo a pessoa que vai continuar, a Ione, por favor. Obrigada, Nancy. Obrigada pela apresentação dos resultados. Eu peço para que a Adelita possa, por favor, trazer a sua consideração também sobre o nosso ciclo de workshops, como isso começou. Bom dia, boa tarde, aliás, a todos. Já estamos todo mundo à tarde, não só Portugal. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. A gente esperou muito por isso, quer dividir muito esse momento com vocês. E vem coisa muito boa aí para 2024, a gente conta com vocês cada vez mais próximos. Agradeço a presença de todos, do nosso conselho consultivo, e vamos juntos. Falando rapidamente aqui para vocês, do ciclo de workshops, né, com a questão da gente ter tido esses encontros internos muito produtivos e com uma divisão aí, né, difundindo muito conhecimento, trocando muitas informações internamente, na elaboração, né, do calendário ativo para o segundo semestre desse ano, a gente falou, mas como a gente faz para atingir os nossos objetivos, os nossos propósitos, que é justamente dividir conhecimento, ter uma troca rica, produtiva entre o aprendizado de todos, todo mundo querendo aprender mais e divulgar mais sobre ESG, sobre sustentabilidade. E aí a gente queria trazer mais participantes para estarem com a gente. Que forma que a gente vai fazer? E tivemos a ideia de fazer um ciclo de workshops com os temas mais latentes, mais importantes, e daí começamos a montar a nossa agenda. Outro objetivo foi o intercâmbio de conhecimento, né, como já dito, mas luso-brasileiro entre os países, porque a gente tem, bom, aqui no encontro muitas pessoas de fora, mas a Ione, a Carmen, o Luiz Roberto, em Portugal, a gente aqui no Brasil, então os nossos encontros sempre foram muito ricos, trazendo muito as questões da Europa, a gente assimilando aqui no Brasil, tem muitas coisas que a gente ainda está atrás, tem outras coisas que estamos bem, mas, claro, tem muita coisa para ser feita ainda, e a gente vai fazer a várias mãos. Então, esse intercâmbio de conhecimento sempre foi muito, muito importante para todos nós, só agendando os fusos, que não é fácil, mas deu tudo certo, vem dando muito certo, graças a Deus. O Conselho Consultivo, não tenho o que falar, eles estão sempre dispostos para nós, é uma troca muito rica, de ideias, de possibilidades, de quando a coisa parece mais difícil, mas eles nos reanimam, né, tem um conhecimento muito grande que a gente usa e abusa e quer, claro, dividir com vocês também. Então, essa questão toda permitir que as outras pessoas tivessem acesso também ao que nós já estávamos tendo internamente. Então, eventos online gratuitos eram uma premissa básica para a gente conseguir viabilizar, sem custo para as pessoas, todos estamos aprendendo e trocando esse conhecimento,
e, claro, conectar pessoas pelo propósito comum a todos nós, que são os pilares do ESG, cada vez mais importantes, cada vez mais fortes, e estamos cada vez mais engajadas e engajados para as transformações que a gente quer entre e para pessoas e organizações. Então, com essa questão de usufruírem também dos conteúdos que já estávamos usufruindo, houve essa possibilidade do ciclo de workshops, e aí a gente queria também, assim, trocar a questão de diversidade, de perfis, de profissões, de formações, né? Então, assim, nada mais sustentável do que a gente ter essa troca entre todos nós, né? Não guardar só para a gente. E vem muita coisa boa aí para 2024. A gente já vai falar disso um pouquinho e logo no começo do ano a gente também já chega com tudo e conta com vocês. No caso do Conselho Consultivo, eu não posso deixar de dizer que os temas dos workshops, eles tiveram como base toda a experiência, né, dos profissionais que estão aqui com a gente, com vocês, usem e abusem, sigam nas redes, troquem muita figurinha com eles, vale muito a pena. E eles têm muito conhecimento, um conhecimento muito amplo, muito vasto, em várias áreas, não só na ambiental, como na acadêmica, na área de gestão de organizações. Então, a gente conta muito com eles e vocês também devem contar, assim, também bastante com eles. E dentro desse conhecimento deles, desses temas possíveis, sempre em troca, né, o que nós vamos levar agora de importante, o que está acontecendo no momento, né, no mundo, né, não só no Brasil e em Portugal, então sempre temas relevantes e urgentes do cenário ESG. Então, somos muito privilegiados por conta disso. Os principais temas, né, tá aí no slide, governança, GHG protocolo, gestão de riscos, socioambiental, um pouco de cada pilar, de cada frente. A gente trouxe aqui o que chamou a atenção, que a Ione já falou, da participação das mulheres, ali de 1º a 4º workshops. A gente tem sempre a presença das mulheres mais forte. Homens, vamos mudar isso, por favor, contamos com vocês, venham sempre, vamos trocar. E também a gente trouxe aqui, um pouco no detalhe, por workshop, vocês vão ver o número de inscritos, né, que a gente teve, a Ione também já comentou de um total de 377. No primeiro, que foi um workshop mais abrangente, mais geral, mais amplo, então a gente teve o maior número de inscritos, 119, no segundo 71, seguido de 92 e 95 no terceiro e no quarto. Então, nós somos muito orgulhosas e orgulhosos de ter sempre pessoas inscritas, e não são só as pessoas inscritas que acabamos impactando, a gente impacta as pessoas que estão aqui, que vão comentar que estiveram com a gente, né, possivelmente trazer mais pessoas para estarem, e empresas e projetos, né, decorrentes de todas as pessoas que estão envolvidas no tema, e muito engajados e muito a fim de transformar realmente, que é o nosso propósito aqui, um deles, e vamos juntos, a gente vai conseguir isso. Muito obrigado a todos, eu sou muito orgulhosa de estar aqui com vocês, e quero mais. Obrigada, gente. Obrigada, Delita, obrigada por essas informações, e resgatou, né, a gente faz aqui um flashback de tudo que aconteceu nesse período, porque o evento em si é sempre muito bom, mas o bastidor é muito trabalhoso, então é importante também contar com vocês. Eu peço agora, por favor, para que a Carmen possa estar falando aqui, trazendo também essas informações relevantes para a gente. Por favor, Carmen. Carmen, ainda não consigo te ouvir. Só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, aproveitar para pedir para vocês aqui que possam, quem está assistindo a gente, né, ia ser super interessante se pudessem fazer algumas fotos, aí alguns prints enquanto a gente está aqui no evento, ou de você mesmo, né, da onde você está assistindo. Eu tenho um colega aqui, o Lucas Magela, que está numa aldeia indígena lá em Roraima, e separou, ele falou, Ione, aqui a gente está quase sem sinal, mas está aqui nos prestigiando com a sua presença, muito obrigada. Está lá com uma universidade indígena, muito interessante, num projeto muito legal.
a Bárbara, o Felipe, a Lucimeia, dos outros grupos parceiros que estão aqui com a gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Se depois quiserem partilhar com essas fotinhas com a gente, esse evento de encerramento é muito importante para nós. Carmen, já conseguimos te ouvir? Eu ainda não te ouço. Pode ser que a Carmen esteja com problema No áudio, né? No áudio. Desculpe. Agora eu estou Sem problemas. Vocês estão ouvindo? Estamos sim, Carmen. Então tá, então vamos lá. Então, como vocês ouviram, né, o grupo teve uma trajetória bem intensa esse ano, muitas atividades, contatos, trabalho, né? E atrás disso tudo teve também uma série de desafios, que é o que eu vou falar um pouquinho, né? A gente aqui nos workshops e nas atividades a gente só vê o que está pronto, né? Mas a gente tem os bastidores e aí tivemos uma série de desafios que geraram uma porção de aprendizados para esse ano, né? O primeiro desafio foi a atualização contínua do tema ESG, né, que são temas e a sustentabilidade e o ESG estão sempre mudando, sempre estão surgindo conceitos novos, novas legislações, novos frameworks de relatos, indicadores, né, também novas questões surgem a cada, né, conferência, por exemplo, agora a gente vai ter a apresentação da Renata da COP28, que ela provavelmente vai trazer coisas novas que foram discutidas lá. Então, isso está atualizado com tudo isso que está acontecendo, tem sido um grande desafio para a gente, tá? O outro desafio é a disponibilidade de tempo, né, que se conecta um pouco com isso, porque nós todas somos profissionais, atuantes, né, cada uma em sua área, e tem sido um desafio mesmo conciliar os nossos trabalhos com as atividades do grupo, porque é um projeto voluntário, né. Mas a gente tem, como vocês viram, a gente tem conseguido dar conta do recado, né, com alguns percalços, mas como o tema é uma paixão de todas nós, a gente tem conseguido se superar, né, para atender aqui as nossas expectativas. O outro desafio foi, como a Nancy falou, foi a compreensão do processo do relato, né, que a ideia era produzir, né, para uma organização, mas como vocês viram, o relato é a última parte de um processo que é bem complexo, que envolve toda a jornada ESG da organização, várias áreas profissionais, desde o CEO até o chão de fábrica, né? Aliás, foi por causa disso que eu acabei chegando ao grupo, porque para contribuir com a minha experiência, né? Porque há mais de quase 20 anos eu trabalho escrevendo os relatos de sustentabilidade, agora ESG. Então, a ideia também, a gente teve esse desafio e eu espero poder contribuir com isso no futuro mais, né? Mas se os desafios foram grandes, a gente também tem vários avanços para comemorar, né? Um deles, que a Delita já comentou, é o Conselho Consultivo, bem ativo, participante, está sempre do nosso lado, contribuindo com conhecimento, para que a gente consiga entregar as nossas iniciativas de maneira efetiva, né, e satisfatória para todo mundo que está participando. É um conselho formado por pessoas com muita bagagem, uma bagagem muito rica, que combina experiências com as organizações e com a academia, e por isso trazem um conhecimento muito importante para a gente. O outro avanço são a capacitação constante que as coordenadoras do grupo têm buscado, né, justamente para responder a esse desafio da atualização do tema. Então, além dos workshops que todas nós, claro, participamos e aprendemos muitas coisas, várias de nós também devem continuar a sua formação. Exemplo, a Ione, que ingressou no doutorado, né, na área de sustentabilidade logo após concluir o seu MBA, e a gente também participa de eventos, né, e sempre busca estar atualizado com o que tem de mais novo na área, tá? Um outro, eu não diria que um avanço, mas um diferencial, né, é a presença do grupo no Brasil e na Europa, no caso Portugal, né, que duas coordenadoras estão aqui, né, eu e a Ione, e duas em São Paulo, e a Nancy, na verdade, é mais internacional, porque ela está em São Paulo, mas também passa por Colômbia, Estados Unidos e outros países, né? E, ao mesmo tempo, no Conselho Consultivo, a gente também tem essa mesma característica, né? Porque, enquanto no Brasil a gente conta com a participação do Marcelo e da Juliana, nós temos a participação do professor Luiz Roberto aqui em Portugal. E outro avanço é a rede de parcerias que se formou, né, nesse período, com profissionais e organizações. A gente tem muita satisfação de ter conseguido estabelecer essas parcerias.
com profissionais que estão representados pelos nossos co-participantes, que é uma rede que a gente espera crescer, também parceria com empresas como a Sustânia, que fez um workshop também, e também com a academia, por exemplo, na Universidade do Minho, que a gente teve um dos nossos projetos selecionados para fazer uma jornada de incubação. E aí, tendo todos esses desafios em consideração, né, a gente quer avançar ainda mais em 2024, e a nossa expectativa é que esse seja um ano de consolidação do grupo como um espaço de reflexão e discussão, sempre colaborativo, né, com a participação de todos, para a gente avançar mais essa agenda na sociedade e nas organizações, né. E com as perspectivas, o que a gente pretende fazer? Nós queremos consolidar a programação de workshops e outros eventos de capacitação em ESG e intercâmbio de conhecimento com profissionais e empresas, né? Nós também temos projetos de produzir e compartilhar conteúdos relevantes e publicações e relatórios sobre ESG e sustentabilidade. A gente já vai começar a colocar isso em prática logo no primeiro semestre de 2024. Temos surpresas por aí para vocês ficarem atentos. Exatamente. E também queremos, além de fortalecer, né, a gente quer estabelecer novas parcerias, porque a gente viu como foi proveitoso isso, e intensificar as que nós já temos, tanto com instituições de ensino, como com organizações e profissionais, né, na área de ESG e sustentabilidade, para potencializar e ampliar, né, a nossa atuação e contribuindo sempre com o ODS 17, né, que são as parcerias para o desenvolvimento. Exatamente. Então, gente, é isso. Agora eu chamo a Ione, que vai fazer um agradecimento a todas as pessoas e os parceiros que nos apoiaram e apresentar um vídeo. Exatamente. Vou compartilhar com vocês aqui rapidamente nosso vídeo dos nossos grupos de projetos parceiros. Eu sou Fábio Camarão, conheci o GTP e ESG enquanto cursava o MBA na área. Eu considero extremamente importante a união dos grupos e profissionais dessa especialidade, não só porque abordam temas fundamentais para a manutenção da sociedade, mas também para a perenidade das organizações e seus negócios. Além disso, o ESG não se resume em poucos temas. Por isso, precisamos de ideias plurais e equipes diversas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Magela, sou médico veterinário e fundador da Rede Network Brasil Sustentabilidade, uma rede de consultores ambientais em todas as áreas do meio ambiente. E o importante do network é produzir isso, é conhecer outros grupos, outras pessoas, como o GTP que eu conheci no SD, juntamente com a Ione, conheci no outro. O importante é que nós possamos agregar conhecimento e experiência a todos os profissionais e a sociedade. Olá, eu sou a Bárbara, do grupo ESG Conectando Saberes. E foi através desse grupo que eu conheci a Ione, e através da Ione que eu conheci o grupo GTP ESG. Ela sempre muito ativa, divulgando seus trabalhos e de sua equipe, e logo nos conectamos, porque temos esse mesmo objetivo de conectar saberes, conhecimentos e dar a oportunidade para várias vozes, em todos os setores e com diversos atores. Para 2024, eu desejo um ano de realização e muito sucesso para vocês. Parabéns pelo trabalho. Olá, pessoal. Eu faço parte da rede SD Brasil e vim aqui parabenizar o grupo GTP-ESG pelo trabalho maravilhoso que foi desenvolvido aqui nesse ano de 2023. Um grupo que trouxe muitas lives, muitos estudos, muitas pesquisas. Então, parabéns a Ione e toda a equipe que fez parte desse projeto maravilhoso. E aproveitando para dizer para vocês a importância da gente trabalhar em grupo, levando educação e conscientização sobre a gestão do ESG nas empresas, em especial as estratégias nos projetos dos pequenos negócios, que é um grande foco hoje da Rede ESG Brasil. Super beijo aí para vocês e sucesso em 2024. Aê, muito obrigada aqui para os nossos colegas que estiveram conosco, que ainda estão conosco. Eu estou agora com um super desafio aqui em relação ao tempo, né? Eu preciso passar agora para o Conselho Consultivo, que tem aqui um tema muito importante para falar com a gente sobre a tendência da agenda ESG para 2024. Não podíamos deixar de, mais uma vez, agradecer a todos os grupos que estão aqui presentes, participando com a gente. Eu peço para que o professor Luiz Roberto, por favor, possa ser o primeiro a trazer essa abordagem das tendências para a agenda ESG, depois a Juliana e o Marcelo estejam à vontade para abordar esse tema. Obrigada.
Bom, antes de mais, uma boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer à Ione e a todo o grupo o convite e o desafio que foi lançado aqui ao Conselho Consultivo de vir partilhar convosco as tendências para 2024 que se baseiam, enfim, na nossa visão e na experiência que vamos tendo sobre a forma como toda esta agenda da sustentabilidade e dos critérios ESG vão evoluir no próximo ano, ano 2024. Eu devo dizer, devo partilhar convosco que eu hoje vou trazer aqui as tendências para as empresas e vou trazê-las em primeira mão para o grupo e para aqueles que assistem a este workshop, e ele resulta, de facto, de toda uma observação atenta que eu vou fazendo sobre esta temática, mas também sobre a análise de resultados de vários estudos publicados e à própria investigação académica que tenho feito nos últimos 2 meses, para além dos contactos com empresas, empresários e associações empresariais de diferentes países. Eu começava, antes de mais, por partilhar convosco que as 100 maiores economias do mundo, mais de 2/3, reparem bem, portanto, mais de 2/3 não são países, são efetivamente empresas. E, portanto, isto leva-nos a concluir que em 2024 as empresas vão estar na vanguarda de toda esta transformação, impulsionadas por estes desafios ambientais, sociais e de governança, e aqui claramente estamos a falar dos critérios ESG, e a forma como as empresas vão ser capazes de gerir toda esta agenda. Assim, desta forma, eu diria que, e eu trago-vos aqui hoje 5 tendências de sustentabilidade ESG para 2024, sendo a primeira muito relacionada ou muito focalizada nos recursos humanos. E isto resulta do compromisso que as empresas estão a ter com a sustentabilidade e com os critérios ESG, e isto por si só vai desencadear uma procura de recursos especializados. O aumento da necessidade que as empresas sentem neste momento em encontrar talentos com skills de sustentabilidade ESG vai ser bastante evidente, não só para responderem àquilo que são as necessidades, mas também para a construção necessária das estruturas organizativas capaz de responderem aos novos desafios. É importante dizer que as ações climáticas, e eu não me vou querer alongar aqui muito sobre este tema, porque vamos ter uma especialista recém-chegada do Dubai, mas as ações climáticas são uma das áreas de ação prioritárias das empresas no próximo ano, em 2024. Isto também é a resposta ao Forward Faster das Nações Unidas, que apela a uma intervenção rápida das empresas. Aliás, vale a pena dizer que, segundo o Jobs Report da Manpower, produzido recentemente, os setores da indústria e os da produção são aqueles que vão mais procurar profissionais especializados nesta área. A segunda tendência tem a ver com as estratégias de sustentabilidade. Enfim, todo um trabalho que as empresas têm vindo a fazer ao longo destes últimos anos. Aliás, é importante dizer que globalmente mais de 75% das empresas já têm estratégias de sustentabilidade desenhadas, mas há necessidade de consolidação dessas mesmas estratégias, por força daquilo que são os critérios ESG, mas também a necessidade de estarem alinhadas com a evolução das práticas dos negócios pós o período da pandemia e das crises do leste e agora mais recentemente do Médio Oriente, mas também a crescente consciencialização dos consumidores, dos investidores e dos reguladores para esta temática dos critérios ESG. Portanto, 2024 vai ser um ano onde, efetivamente, as empresas vão ter que fechar, se quiserem, este capítulo das estratégias e garantirem que essa estratégia de sustentabilidade e de ESG está perfeitamente alinhado com aquilo que é não só as práticas dos negócios, mas também da própria sociedade e dos próprios diferentes players e da forma como eles também têm impacto na forma como essa gestão irá ser feita. A terceira tendência tem a ver com a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa, que certamente vocês já terão ouvido falar e que foi, enfim, publicado no início deste ano aqui na Europa, mas que tem também impactos em todo o resto do mundo.
Aliás, esta diretiva configura a regulação para as empresas em 2024 e ela vai forçar a que, no capítulo das obrigações de reporting de sustentabilidade, já a partir do próximo ano. E isto representa, de facto, ou vai representar uma mudança significativa na forma como as empresas comunicam as suas práticas de sustentabilidade e os resultados ESG. Portanto, as empresas vão ter que passar a fornecer de forma transparente os resultados da sua sustentabilidade e não vale a pena aqui, enfim, dizer isto é para as grandes, é para as pequenas empresas. Não, todas as empresas vão estar impactadas, umas mais cedo que outras. Aliás, convém não esquecer que mesmo as pequenas e médias empresas, já a partir de 2026, vão ser forçadas a ter que produzir este reporting, ainda que já no imediato e por consequência ou por impacto daquilo que são as cadeias de abastecimento, as próprias pequenas e médias empresas vão ter também que passar a olhar para este tema com alguma atenção. Portanto, o kick-off para a nova regulamentação e aquilo que é as exigências em termos de reporting será, no meu entender, também uma das tendências para o próximo ano. Ainda também no próximo ano, as demonstrações financeiras das empresas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sustentabilidade até aqui foi sempre vista como uma iniciativa separada e uma atividade complementar àquilo que são as operações de negócio, mas que efetivamente passa agora a estar integrada com os resultados financeiros das empresas, refletindo desta forma, se quiserem, a crescente compreensão de que a sustentabilidade, os critérios ESG e as finanças das empresas estão perfeitamente interligadas. Aliás, se quiserem, eu quase que adianto que os CFOs das empresas vão passar a colaborar de uma forma muito mais estreita com as equipas de sustentabilidade, a fim de garantir que todos os relatórios financeiros e toda a informação que é necessária produzir reflitam as oportunidades, mas também os riscos associados às práticas sustentáveis que cada empresa tem. Por último, e a quinta tendência que eu aqui antevejo, tem a ver com a tecnologia e, mais concretamente, a inteligência artificial, que é, se quiserem, 2024 será o ano que vai marcar esta ligação entre a inteligência artificial e a sustentabilidade e o ESG. Portanto, ou seja, a inteligência artificial, conforme vocês sabem, está a revolucionar vários setores e áreas de atividade e, no meu entender, a sustentabilidade não é mais uma exceção. Aliás, já há neste momento algumas empresas que procuram na inteligência artificial soluções que os possam ajudar a ter uma sustentabilidade mais efetiva dentro do seu negócio. Portanto, em 2024, a sustentabilidade a inteligência artificial vai se tornar uma ferramenta, no meu entender, poderosa, vai permitir às empresas enfrentar os desafios da sustentabilidade com uma maior eficiência e uma maior precisão. Eu daria apenas dois exemplos de duas áreas em que a inteligência artificial pode ser efetivamente, ou pode ter aqui uma contribuição enormíssima. Uma tem a ver com a análise de dados, e aqui estamos a falar de análise de grande quantidade de dados, que vai ser possível ser trabalhada com maior velocidade, com a ajuda de algoritmos, através dos quais as empresas podem identificar padrões de consumo, otimizar processos e, eventualmente, até antecipar o impacto de diferentes estratégias de sustentabilidade. A outra tem a ver com a gestão de riscos relacionadas ao clima e, portanto, já hoje em dia começa a haver uma área onde estas soluções começam a aparecer, muito ligadas com a inteligência artificial, mas elas estão, e neste caso em concreto, baseadas, ou estando baseadas em inteligência artificial, elas podem antecipar eventos climáticos, avaliar o impacto potencial das operações de negócios e ajudar as empresas e as organizações a prepararem-se face a estas vulnerabilidades. Portanto, não querendo, enfim, ser aqui mais tenso, mas eu posso desde já dizer que vou procurar, nos próximos tempos, publicar aquilo que são as tendências. Aquilo que eu vos trago aqui hoje é apenas as 5 principais tendências, mas só como conclusão eu gostaria de dizer que as empresas que se anteciparem e forem capazes de adotarem
adotarem estas tendências, não só estarão mais bem posicionadas para enfrentar os desafios futuros, como também serão destacadas como líderes no mercado este que todos sabemos é um mercado cada vez mais exigente e cada vez mais competitivo. E assim termino aqui a minha participação e o meu contributo relativamente àquilo que, no meu entender, são as 5 tendências na área da sustentabilidade e critérios ESG para as empresas em 2024. Muito obrigada, Luiz, e vão ficar tendências aqui para a gente depois se aprofundar, né, estudar e aguardar esse artigo aí que o Luiz já deixou aqui o spoiler, que vai publicar com essas tendências, então a gente fica aguardando e logo que isso seja publicado também vamos partilhar com todos vocês. Obrigada, Luiz, estava aqui anotando muita coisa que a gente tem depois que ver com calma, né? E também peço para que a Juliana, por favor, que vai nos trazer agora aquilo que é tendência na legislação, possa, por favor, falar com a gente. Peço desculpa pelo desafio do tempo, que a gente está com o tempo bem apertado, mas eu sei que tem aqui muita informação relevante para ser apresentada. Juliana, por favor. Boa tarde, Ione, boa tarde todo mundo. Prazer estar de novo aqui com vocês. E parabéns, viu? Porque cada pessoa que parou o seu horário do almoço para estar aqui, estudando, aprendendo, eu tenho certeza que isso já valeu a pena, e vai valer a pena não só hoje, não só o ano que vem, mas vai valer a pena na vida inteira de vocês, no trabalho de vocês, no relacionamento de vocês. Então, que bom comemorar esse grupo de pessoas que começou lá em março, como a gente viu, e se dedicou ao estudo. Isso, gente, tem um valor que vocês vão perceber, talvez semana que vem, talvez daqui 5 anos, isso tende a virar, sim, um saldo disponível para saque na conta de vocês. Vocês estão percebendo isso ao longo do tempo, e eu estou muito contente de saber que vocês são essas pessoas que estão construindo, reconstruindo o nosso planeta. Então, dando esses parabéns, eu vou ser bem sucinta. Eu sou professora de Direito Ambiental, sou advogada ambientalista, e estou aqui para falar de tendências na legislação. Quem é do direito sabe, quem já estuda um pouco de legislação no SG sabe, que, olha, nós aqui do direito estamos aqui assistindo, por isso que eu vou ser bem rápida. O direito não tem muito o que fazer, gente. Como disse o nosso colega Luiz, é o CFO, é quem assina o cheque, que está controlando esse negócio aí de ESG no mundo. Afinal, o ESG, essa nova linguagem, ele surge no mercado financeiro. Ele surge do mercado. O direito sempre teve a lei falando o que podia e o que não podia fazer, sempre falou, olha, realmente, senhor, não tem que controlar essa empresa não pode colocar lixo de qualquer jeito, essa empresa não pode produzir de qualquer jeito, você não pode ter um trabalhador de qualquer jeito. Essa lei sempre existiu, essas leis sempre existiram no Brasil e no mundo. Então, o que mudou para o direito? Mudou muita coisa. Quem movimentou tudo isso aí é o CFO, é o mercado financeiro, é o povo do dinheiro, e a gente continua aqui, olha, assistindo vocês. Mas é claro que o Brasil, assim como outros países, como a Comunidade Europeia, também falou, não, vamos lá, vamos colocar uma lei aqui, algumas resoluções, então tem um conselho aqui no Brasil, recentemente, em novembro, de contabilidade, eu tenho a CVM, eu tenho alguns órgãos ali estruturantes que vão apresentar uma norma, uma obrigação para as empresas. Vão falar, olha, faça o relatório, publique isso, quero saber o que tem aí, o que vocês estão fazendo de energia, o que vocês estão fazendo em prol das mudanças climáticas. Esses relatórios, eles passam a ser obrigatórios. Ou seja, mas mais uma vez, o direito sempre existiu. Se a gente for pegar a lei sempre falou para você fazer, reduzir aí, mudar, fazer essa mudança climática, reduzir a emissão de gás carbônico, então produzir com menos impacto. A lei sempre falou isso. Aliás, a lei fala isso desde o ano que eu nasci lá, que aqui no Brasil a Política Nacional de Meio Ambiente é de 81. Então, gente, o direito não tem muito o que falar. Olha, tá aí, as leis sempre existiram. Agora parece que estão vindo algumas, e é evidente que virão mais o ano que vem. Mas é tudo dentro da mesma esfera de obrigatoriedade que as empresas, poder público, as pessoas físicas sempre tiveram. Claro que a gente tem que falar um pouco, né, de tendência, que eu quero chamar a atenção, que nós aqui, professores de Direito Ambiental, fizemos uma publicação
recentemente, vai ser lançado até amanhã, e quando me pediram para falar, Juliana, qual é a legislação mais atual sobre ESG? Eu falei, bom, temos um problema. Pediram para eu reunir tudo que tinha de legislação de ESG no Brasil. Temos um problema, porque o que a gente vai chamar de ESG? Aliás, a gente vai falar de ISD, a gente vai falar de ESG, AD, o que a gente faz? A gente não sabe nem o nome que a gente está chamando isso, porque não tem uma uniformidade. Aqui a gente está falando do ESG, mas olha, em outros países, ali na esquina, se eu vou perguntar para alguém, se eu for lá na Folha Lima, cada um vai falar de um jeito. Então, a gente não... O ESG, ele é uma linguagem, ele é, acima de tudo, uma linguagem nessa comunicação. Então, primeiro, a gente tem que definir o nome que a gente vai dar para isso, né? Como se a gente estivesse construindo ali uma nova língua. Então, eu vou construir regras nessa língua, como é que eu falo A, como é que eu falo B. Tudo isso é muito novo. Então, nem a língua a gente falou. Quanto mais a gente vai falar, que link está dentro dessa língua? Então, é o esforço a gente pegar, peraí, será que são só os relatórios? Então, os relatórios são as novas leis sobre ESG? Mas se alguma outra coisa que está mudando, o que está impactando? Então, é preciso que vocês saibam, ainda que nem todo mundo é do direito aqui, que a gente não sabe nem o nome desse negócio de direito, a gente não sabe nem o que vai ser chamado de ESG, mas a gente tem sim leis, olha, que já vem há muito tempo. Então, a tendência para o próximo ano é continuar uma avalanche aí, ou algumas novas regras, que podem ser resoluções, a gente tem até um outro debate se resolução é lei, se não é lei, se vai obrigar, se não vai obrigar. Então, se tem trabalho para muito advogado aqui, tem alguns advogados aqui, então vocês vão pensar em ganhar muito dinheiro esse ano, mas tem tudo, gente, somando tudo, tem muita construção. Então, CFO, os estudantes, parabéns, porque vocês estão no lugar certo de estudar, de continuar estudando, porque toda essa trajetória aqui só está no começo. Vamos lá, gente, um ótimo ano para vocês. Obrigada, Juliana, muito obrigada pela informação. Eu vou passar agora para o Marcelo, e daqui a pouquinho a gente já vai entrar aqui com a Renata Faber, que vem para o nosso último bloco, lembrando que a gente vai ter ali uns 10 minutinhos para perguntas, a gente tem aqui alguns colegas com algumas questões, e a gente vai ter um momento final. Marcelo, por favor. Olá, boa tarde. Olha a pressão aí do tempo. Fiquei aqui por último, mas serei extremamente objetivo para possamos ouvir a Fábia, que acho que ela tem boas coisas para trazer para a gente. O desafio foi falar um pouco sobre consultoria e formação de profissionais na área, então, acho que o grande detalhe aqui é que temos que ser orientados mais para a ação. Porque a gente, o ESG, sustentabilidade, tem duas grandes dimensões, a dimensão governos e países que fazem os grandes objetivos, e a dimensão de empresa, como que a gente pega isso tudo e traduz em ação concreta, respeitando o modelo de negócio da empresa e respeitando como que essa empresa está na cadeia de valor. Isso, eu já falei isso algumas vezes durante alguns temas aqui. E como tendência emergente é falar de governança corporativa, né? Então, governança corporativa como um grande guarda-chuva das iniciativas, seja de sustentabilidade, seja de ESG, seja do que a empresa precisa passar para a sociedade que ela está comprometida, com seus mecanismos, com suas métricas, para que esteja alinhadas com um grande objetivo nosso de manter nosso planeta viável. Inovação em tecnologia, o professor Luiz deu uma boa pincelada da IA, que é muito importante, e eu coloco um aspecto de blockchain. Então, já tenho alguns estudos que eu estou conduzindo em algumas empresas para garantir que os relatórios de sustentabilidade sejam fiéis. Eu falei um tempo atrás sobre dados, agora um mês atrás. E aqui o blockchain vai ajudar a gente a ter esses números muito mais confiáveis, rastreáveis, e com confiabilidade suficiente para que sejam reportados dentro da estratégia global das empresas. E pragmatismo, né? Então, o pragmatismo é, sim, o consultor, nós consultores, e quem está nessa jornada, seja como consultor, seja como uma peça dentro da empresa, um profissional dentro da empresa, que ele seja pragmático, né? Quais são os mecanismos que eu vou utilizar, como é que eu vou medir isso tudo de forma efetiva, e de que fato, o que é que eu devo medir agora. Então, nós temos que ser pragmáticos e assim, bom, diante de tudo que nós temos, de frameworks, o que é que eu vou usar nesse momento da minha empresa e escalando essa execução com muito pragmatismo e segurança, principalmente nos dados.
Então, como acho que o panorama geral que eu queria trazer são essas 3 dimensões, e vamos executar. É isso. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Marcelo teve há pouquíssimo tempo esse desafio de estar aqui com a gente no último workshop, né? E foi muito rico. Temos muitos colegas aqui que participaram desse momento. Eu quero só confirmar se a Renata Faber já está aqui com a gente, já consegue nos ouvir, para que eu possa chamá-la para estar com a gente aqui nesse próximo bloco. Lembrando os colegas que nós vamos compartilhar com todos vocês essa programação, essa apresentação em seguida, estamos gravando aqui, e também dizer para vocês sobre nossa intenção para o próximo ano, né, que nós estamos aqui com uma intenção de publicação, que foi aquilo que já foi apontado pelas colegas, né, para o mês de março, para que a gente possa estar realizando a nossa primeira publicação, que é uma publicação luso-brasileira, digamos assim, e nós gostaríamos muito que vocês pudessem nos acompanhar, e para nos acompanhar, recebendo essas informações que já foram ditas aqui, dessa publicação que vai sair do Luiz, dessa nossa publicação que vai sair em março, desse estudo que está sendo desenvolvido também pelo Instituto Brasileiro de ESG, vocês possam estar se inscrevendo lá no nosso site, para receber as nossas notificações, né? A gente comunica tudo por lá, porque, como já foi dito aqui também pela Carmen, nós somos um trabalho voluntário e estamos sozinhas, digamos, né? Com o nosso conselho consultivo para essa dinamização diante do nosso trabalho e dos estudos e de tudo aquilo que a gente desenvolve. Então, eu peço para que vocês possam se inscrever, possam estar acompanhando a gente um pouco mais de perto para abordar essa temática. A Renata, eu acho que ela está entrando aqui. Eu já entrei. Entrou? Eu estava aqui procurando aqui a fala. Renata, seja bem-vinda aqui para o nosso... Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, adorei. Esteja à vontade, esse momento é seu, a gente quer muito te ouvir. Legal, obrigada. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz, eu já sabia desse GT, então muito legal estar aqui com vocês. Vou só pedir desculpas, a Ione, ela sabe, estou com uma sinusite crônica, então assim, não está nos melhores dias de raciocínios, que é aquele momento que você não dorme à noite, que tosse tudo, mas está tudo bem. E daí, o que eu queria falar para vocês? Acho que aproveitar, hoje acabou a COP, né, era para ter sido ontem, acabou hoje, eu tive a oportunidade de ir, e acho que passar um pouquinho das minhas impressões, mas depois a gente abrir para um grande bate-papo também. Acho que, assim, primeira impressão, curioso porque... Sim, o evento estava curioso, né? Estava muito, muito cheio, né? O Brasil acho que era a maior delegação do evento. Eu acho curioso que o brasileiro adora um encontro, né? Ainda mais se for em Dubai. Mas, sim, eu acho que ficou... Às vezes eu fico na dúvida, esses eventos tão cheios, se as pessoas de fato estão lá para discutir alguma coisa útil, ou se você acaba tirando o foco do evento e o foco vira um pouco turismo, acho que sem querer falar, assim, mas só citando alguns exemplos. Então estava lá a Confederação dos Prefeitos e Prefeitas do Brasil, sei lá, centenas de prefeitos e prefeitas, e daí também acho que dado que o presidente ficou um evento que assim, a gente via muitos políticos, e que bom que o governo está se mostrando empenhado, pelo menos acho que a gente evoluiu, sem falar de qual político aqui, tá, mas acho que a gente foi de um governo que talvez não desse a importância que esse evento merecesse, para um governo que talvez saído para o outro oposto, né? Eu sempre falo que a vida é em pêndulos, a gente estava de um lado, daí a gente foi para o outro, que assim, todo mundo
quer ir, mas não sei se de fato, e o Brasil, no começo da COP, acabou sendo bastante criticado, que apesar de ter a maior delegação durante a COP, anunciou que vai entrar para a OPEP, então fica aquela coisa, mas assim, como estamos com isso, né? Então, acho que fica um pouco a impressão de oba-oba, o que é ruim. Por outro lado, eu gosto de pensar que hoje é difícil achar quem não sabe o que é a COP. Acho que ganhou uma dimensão muito grande na imprensa, nas discussões, então isso acaba e as pessoas saberem que existe, ter uma ideia do que é discutido lá, acho que traz essa ajuda também, né, o senso de cobrança. Então, uma coisa é você fazer um papelão num evento que ninguém nem sabe que existiu, outra coisa é você fazer um papelão num evento que agora as pessoas já conhecem. Então, acho que tem esse lado bom do evento ter ganhado mais notariedade, e hoje teve a notícia do relatório final, que falaram da substituição dos combustíveis fósseis, que acho que era o grande tema, né? Vai ter, não vai ter, no primeiro rascunho não teve nenhuma menção sobre isso, e o fato é que todo mundo sabe que não dá para a gente chegar no zero se não tiver uma agenda de transição energética. Então, acho que essa foi a grande vitória da COP, primeira vez que tem um documento falando sobre isso claramente. Tá muita gente já criticando, mas o documento fala sobre isso, mas não fala como fazer. Mas a verdade, acho que eu já imagino quão difícil deve ter sido fazer os países assinarem um documento desse. Se você ainda entra no detalhe de como fazer, não vai para frente, né? Acho que e talvez esse seja um cuidado que a gente sempre tem que tomar nessas agendas de sustentabilidade, que é o que a gente quer estar aqui, mas se você já chegar pedindo isso, você nunca vai conseguir, né? Você tem que chegar devagarzinho. Eu sei que às vezes o tempo corre contra a gente, que a gente precisa fazer isso, mas a gente tem que entender que é passo a passo. Então, acho que foi uma vitória, mas, assim, agora, assim, tem muito ainda a fazer, né? Se a gente traçar um paralelo, o Acordo de Paris também foi uma vitória e não necessariamente está sendo levado muito a sério. A gente está vendo medidas sérias sendo tomadas pelos países que assinaram, mas um compromisso existe. Então, acho que isso já foi um grande ponto. Também foi uma COP, que acho que isso chamou a atenção, que a gente ouviu muito falar sobre adaptação climática, porque geralmente todas as discussões são sobre mitigação, né, como emitir menos. Só que ninguém pode negar que, assim, os desastres climáticos já estão no nosso dia a dia. A gente nem precisa mais ir para fora do Brasil para ver desastre climático, infelizmente, né? A gente pega o litoral norte, a gente pega o Rio Grande do Sul, então a gente já tem exemplos de desastres climáticos que tiram vidas, que custam dinheiro, e tanto aqui quanto fora do Brasil, a adaptação tá sendo o grande tema de discussão, e como que a gente pode tornar nossa infraestrutura mais resiliente a esses desastres climáticos. Se a gente parar para pensar, né, nem só, eu citei 2 exemplos de chuvas que causam grandes deslizamentos, alagamento e problema, mas se a gente parar para pensar, a gente já está num nível que, assim, tem um temporal em São Paulo, você já sabe que você vai ficar sem luz. Isso também passa por adaptação de mudanças climáticas. Então, acho que esse é o grande tema sendo discutido, mas é curioso, porque eu acho que como talvez a gente tenha focado muito na mitigação, a gente vê uma ou outra empresa começando a falar sobre adaptação, quando a gente pensa em infraestrutura, mas eu acho que não necessariamente com um plano para isso ou pronta para isso. Eu acho que isso também pode ser um tema que vai ganhar bastante importância nos próximos meses, porque infelizmente a gente vai continuar convivendo com os efeitos das mudanças climáticas. Então, acho que a adaptação foi um outro ponto que deu para ver que cresceu muito a importância nessa COP. Muito, assim, daí nessa de adaptação também muito como as cidades podem se tornar mais
eficientes, mais preparadas para esse cenário. E eu acho que, de maneira geral, é isso. Acho que, de novo, uma COP com grande presença de indígenas, povos originários, que eu acho que isso também é interessante trazer, tanto trazer essas pessoas para a discussão, e eu acho que, mesmo que talvez elas tenham alguma dificuldade de serem levadas à mesa de discussão, uma dificuldade que não deveria acontecer, mas o fato deles estarem lá, acho que foi a maior delegação indígena numa COP, também aumenta a pressão. Eu estava numa reunião que o Lula chegou de surpresa e a Chai Suri estava lá e ela fez um protesto e colocou uma faixa. Então, isso também é uma outra coisa interessante. E, de novo, sem fazer um posicionamento político aqui, mas é curioso como esse novo governo, na COP passada, ele chegou como salvador da pátria, né? Eu lembro que eu estava numa sala, e o Lula foi fazer um discurso numa sala a 1 quilômetro de distância. Cara, parecia gol do Brasil cada hora que ele falava alguma coisa, sabe? Parece o final de Copa do Mundo, gol do Brasil. E nessa COP eu acho que os dados de desmatamento foram uma notícia positiva para o governo, mas as pessoas perceberam algumas contradições, então acho que também já começou alguma cobrança em cima do governo, que é muito bom, né? Que eu acho que não existe governo perfeito para nenhum lado, independente de quem você votou, você tem que saber ser crítico. E eu acho que já começou uma cobrança, que eu acho que é uma cobrança, é bom saber que as pessoas estão espertas e olhando e cobrando, porque é isso, não adianta, sei lá, falar vamos salvar o mundo e entra para o PEP e depois aprova a exploração de petróleo na Amazônia, sem coerência, né? Não dá para querer tudo. Mas e dava para ver que assim, o governo estava até falando menos do que deveria, que eu acho que estava com medo de ter que responder a algumas contradições. Mas, de novo, acho que tudo isso o diálogo e a cobrança faz parte de um processo super saudável, não dá para ter avanço sem eles. Então, foi muito legal nesse sentido. Mas acho que, de maneira geral, foi isso. E queria também aproveitar esse momento aqui, acho que a gente tem mais uns 20 minutinhos para conversar com vocês. Sim, sim, Renata, obrigada pelas informações. Eu fiquei aqui anotando, né, e vendo também de muito que saiu na mídia, que saiu na imprensa brasileira, também na Europa. Eu vou abrir esse momento aqui para perguntas, né, para todas as perguntas que os colegas quiserem nos enviar, seja pelo chat, seja também por voz, estejam à vontade. Aqui o nosso conselho consultivo também queria dar esse primeiro momento para que a Juliana Torres já levantou, e que ótimo, Juliana, Luiz e Marcelo pudessem aqui também ser os primeiros, né, a fazer parte dessa conversa. E depois nós temos aqui, com base em quem está levantando a mão aqui. Eu vou só deixar aqui no ar uma pergunta, né, que também pode ser uma dúvida de outros colegas, em relação à agenda, Renata, do ESG, né, a partir da COP28. Você vê que teve, assim, vai ter uma mudança ou um impacto naquilo que nós entendemos com a ESG, que nós trabalhamos para a ESG a partir dessa COP28, ou o que ela trouxe, assim, talvez para essa agenda do ESG, na sua opinião? Eu não acho que tem uma mudança, eu acho que, assim, às vezes dá a impressão que a gente trabalha, que é um trabalho de maluco, né? Que assim, você está fazendo de um lado e tem uma galera do outro lado, aquele bom que estão fazendo, mas torcendo para não ter que implementar nada, né? Então, eu acho que o fato de ter mais claro, porque, gente, essa questão de combustíveis fósseis é bizarro, né? Se você parar para pensar, a quantidade de pessoas esclarecidas, ou que deveriam ser, são esclarecidas em muitos aspectos, mas assim, que acham que é uma alienação, achar que algum dia o petróleo vai perder importância, né? É tão grande o número dessas pessoas, você fala assim, cara, que mundo curioso esse, né? Então, assim,
Acho que igual demorou alguns anos entre ter o Acordo de Paris, as pessoas entenderem que, nossa, é verdade, tem mudanças climáticas e a gente, de fato, precisa endereçar essa questão, acho que agora tem esse outro ponto. Em algum momento o petróleo vai acabar e a gente precisa pensar como substituir com energias renováveis. Então, acho que assim, a agenda ela ganha força. Eu não acho que ela muda, mas eu acho que devagarzinho ela vai ganhando força entre alguns negacionistas. Então, acho que esse acaba sendo um ponto muito interessante. E só nesse sentido, eu estava vendo uma apresentação outro dia na COP, que foi muito boa, uma professora de alguma universidade brasileira, que agora eu não me lembro, ela falando assim, Brasil, vamos parar de ser negacionista, que, por exemplo, o carro elétrico, o brasileiro adora falar assim, a gente não precisa de carro elétrico porque a gente tem o etanol que é limpo, então o carro elétrico é uma solução fake para países europeus que fingem que, daí você tem toda a discussão do porquê o carro elétrico não funciona. Daí ela falou assim, mas no passado, lá em 1990, a gente também teve essa mesma questão com o álcool. O álcool é o melhor combustível do mundo, o brasileiro só comprava carro a álcool. Daí chegou num ponto que os nossos motores eles estavam sucateados, porque as montadoras que investem em pesquisa e desenvolvimento não estavam investindo em pesquisa e desenvolvimento do motor a álcool, elas estavam investindo em pesquisa e desenvolvimento do motor a gasolina, tornando ele mais eficiente. E a mesma coisa está acontecendo agora. Ninguém está investindo em pesquisa e desenvolvimento de motor a combustão. Você pega todas as montadoras do mundo, ou híbrido ou elétrico. Então, e ela falou assim, se a gente não entender que bom que a gente tem o etanol, mas vamos deixar o etanol para a nossa matriz logística, que é uma matriz rodoviária, que precisa de um combustível limpo e que a gente não tem nenhuma solução no curto prazo, a gente vai ficar com uma frota que daqui a 15 anos a gente vai ter o mesmo carro que a gente tem hoje, que nenhuma montadora no mundo vai investir em pesquisa e desenvolvimento para um motor a etanol no Brasil. Isso não existe. Vamos entender o nosso papel no mundo. Eu achei muito interessante essa provocação dela. Muito bom, muito bom. Obrigada, Renata. Vou passar aqui para a Juliana, e depois nós temos a Lucimeia, e os demais colegas que queiram fazer perguntas também, por favor, podem levantar a sua mão. Tem algumas perguntas aqui no chat, eu leio daqui a pouco. Renata, bem-vinda. Eu, como aqui do conselho, vim aqui te dar as boas-vindas, né? Obrigada, Juliana. Aqui, a gente estava falando, eu sou professora de Direito, sou advogada ambientalista, a gente estava falando da função do direito aqui, nesse mercado de ESG, que eu brinco que não é nenhuma, né? Porque a gente estava aqui, eu estou aqui só assistindo, né? O mercado financeiro está comandando essa agenda toda. O dinheiro sempre comanda, né? A gente acha que leis ajudam, mas no fundo elas só funcionam quando tem dinheiro envolvido, né? Punição ou dinheiro, são as duas coisas que funcionam no mundo. A gente corre atrás, volta para as duas coisas básicas. E infelizmente a gente, né, como um grupo de estudo e todos os que estão aqui colaborando e se empenhando para entender esse mundo, a gente está aí convencendo quem assina o cheque a mostrar que, olha, tem um mundo melhor que a gente precisa viver, que esse aqui já não deu muito certo, né? E a gente vai ver mais, a gente vai continuar vendo aqui, então vamos tentar convencer o pessoal do que assina o cheque. Aí a pergunta é a seguinte, para todo mundo aqui, já que o nosso objetivo aqui é estudar, e muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui nesse movimento bem tranquila, calma, compartilhando esses bastidores aí que você viu. Toda a COP, toda a organização, via de regra, né, sei lá, do habitat, do clima, do meio ambiente, eu sempre brinquei lá na PUC, que eu falei, gente, sério que vocês vão mesmo? Vai gastar um dinheiro, uma grana, vai chegar, não vai resolver nada, né? O que é isso, resolver nada, que eu brinco? Não existe uma força legal, então, para todo mundo ficar no mesmo patamar... Não existe. Se você não cumprir o Acordo de Paris, a sua vida vai continuar igual, não é? Assim, você não... Quer dizer, igual não, mas assim, ninguém vai ser culpado por isso. Infelizmente não é, né? É isso que a gente tem.
Então, baseado nisso, que esses encontros, eles servem para ter discussões, avançar um pouco, né? E aí os outros colegas brincam comigo, não, Juliana, mas é importante, a gente avança um pouco e tal, é importante a discussão. Sim, algumas discussões como a Eco 92, a gente tem várias leis que a gente está falando hoje, graças a esse encontro aqui no Rio de Janeiro, em 92. Mas a pergunta que fica, você viu alguma força de lei, você viu alguma mudança efetiva, já que todo mundo foi para Dubai de avião, foi fazer, isso é importante a gente refletir. Todo mundo estava ali numa ilha artificial construída a partir do império do petróleo. Então, vocês acham mesmo que a galera está preocupada com esse negócio aí de transição energética? Até que ponto? Todo mundo indo de avião. Então, é importante a gente falar, né, todos os pontos, assim, ó, a gente está mudando, mas a gente está mudando de que forma, né? As roupas são como? As roupas ali, tem a Isabel aqui do IBESG, do Instituto Brasileiro de SG da Moda, as roupas ali que todo mundo estava usando eram roupas mais sustentáveis? Não eram as mesmas roupas. Óbvio que não, né? Então, você achou que tem alguma força maior ali desse encontro? O que você sentiu? Não, eu acho que é isso, assim, acho que infelizmente o evento ele cresceu tanto que, assim, eu acho que tem, sim, uma parte grande que foi a turismo mesmo, sem necessariamente estar preocupada com o evento. Acho que tem, mas eu acho que, assim, tirando isso, que essa também é uma outra discussão, né, mas, assim, é que eu acho que isso é um erro tão grande da delegação brasileira que talvez não seja justo a gente colocar como um problema da COP, né? Porque países conscientes mandam menos gente, né? Assim, então, acho que o Brasil que o governo está pagando, a empresa está pagando, vamos que vamos fazer turismo de graça, né? Essa é a cabeça do Brasil, de muita gente, né? A gente sabe, infelizmente, disso. Mas eu acho que, assim, tirando isso, foi assim, eu sou mais otimista nessa questão, que sim, é Dubai, foi feito com dinheiro de petróleo, é super artificial, é ar-condicionado por todos os lados, e você imagina a quantidade de energia que está gastando para manter tudo aquilo de pé. Mas, assim, também, poxa, a gente sempre tem que chamar essas pessoas para o jogo, né? Assim, a gente não pode fazer. Se a gente fizer uma festa e excluí-las, elas não vão ajudar também a avançar. Então, até o fato da gente ter tido um acordo histórico assinado numa região tão forte em petróleo, eu acho que é uma sinalização boa. Mas eu acho que o fato do evento estar mais conhecido também faz com que mais pessoas comecem a ficar mais conscientes. Mas isso longe de significar que todo mundo que estava lá estava preocupado com a questão ou consciente, mas eu acho que foi positivo, acho que foi uma COP bem positiva. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Bacana, né, Juliana, trocar essas informações aqui em tempo real. Nossa, privilégio aqui. Lucimeia, você é a próxima. É com você. Boa tarde, obrigada, Adelita. Renata, gratidão aí pelas informações e até suas ponderações, porque eu tinha algumas visões e a tua fala, isso concretiza o que a gente já vinha pensando sobre essa preocupação do SG se misturar com a política ou até com o partidarismo, isso nos atrapalhar na caminhada. Não, isso só atrapalha, né? E atrapalha dos dois lados, que primeiro era uma agenda de esquerda, não uma agenda de direita. Da esquerda ganha e todo mundo fica feliz, mas aí também não entrega tudo, né? Então, até as pessoas entenderem que não é nem de direita, nem de esquerda. Até porque eu atuo muito no associativismo aqui em Minas, né? A gente trabalha muito com os projetos de educação financeira na Federaminas, né? Que é a federação de 288 associações comerciais e industriais. Então, você imagina a pressão de trabalhar o ESG dentro das associações comerciais e industriais e ouvir o tempo todo
que a pauta do SG estava tendenciosa, né? Pós eleições e tudo mais, e a gente tendo que batalhar para mostrar que dentro do IBMEC, dentro ali da Exame, da parceria, a gente percebia que não existia nenhuma tendência partidária, muito pelo contrário, que a gente conseguia absorver completamente um posicionamento ali de sustentabilidade mundial, né? Então, isso é muito importante. Agora, o que eu queria trazer para você, Renata, até não só pensando na COP28, mas pensando em Brasil, tanto a rede SD Brasil, né, que nasceu dentro aí do IBMEC, que a gente conseguiu fazer o nosso primeiro fórum Minas SG, e qual foi a grande indagação? É como fazer com que o SG seja o assunto dos pequenos. Porque por mais que o Sebrae abraçou, e a gente teve aí o movimento tanto do e-book para os pequenos e o Sebrae do Mato Grosso ter criado uma estratégia, pesquisas, e a gente ter, inclusive, lançado o projeto literário SD, estratégias, né, de transformação para os pequenos negócios, que está sendo um sucesso, inclusive, mas o que a gente traz aí para você poder trazer também as suas ponderações e reflexões se o pequeno, pensando em recessão para o próximo ano, aí, se não houver nenhuma estratégia, né? Se não houver nenhuma estratégia prevista para o próximo ano em relação às taxas de juros. Pensando que a ideia do Sebrae, né, da rede S, é disseminar o SD para os pequenos. Como que isso vai acontecer se o pequeno ele não tem recurso para investir em toda essa infra que é necessária, e como que você vê os grandes players apostando e investindo, já que o governo, ele abraça, mas na hora de pôr o dinheiro, custa sair o dinheiro para o que realmente tem que ser visto, ser investido. Como que você prevê em 2024 um trabalho com os pequenos negócios? Então, eu acho que assim, como até vocês falaram que essa agenda ganhou muita força em função do mercado financeiro, é uma agenda que começou, sim, com grandes empresas, o que ganhou força com grandes empresas, que são as que mais têm que prestar conta para investidor, para a sociedade, mas e dessa questão dos pequenos é curiosa, porque eu acho que assim, quando a gente pensa numa empresa grande, então a empresa grande ela vai lá, ela vai calcular o inventário dela de carbono, ela pode assumir algum compromisso, ela calcula a diversidade, é super legal tudo, acho que tem que fazer. Só que assim, a gente não pode pegar essa agenda e achar que para o pequeno vai ser igual, ou pode ser igual, que é impossível ser igual para um pequeno, né? Poxa, qualquer um que já teve uma loja, que já trabalhou numa empresa, porque a própria Exame, a gente consegue fazer algumas coisas, mas a gente tem limitação de orçamento, conselho de administração. Cara, lindo, maravilhoso, só que assim, o pequeno ele não vai conseguir ter um conselho, no máximo um conselho consultivo de amigos, ou chamar alguém que admira a empresa dele. Então, assim, acho que a gente tem que entender que a agenda para o pequeno, talvez o propósito seja o mesmo, mas é diferente, tem que ser diferente, porque uma coisa que a gente sempre fala é que as pessoas esquecem que, assim, se você aumentar muito o custo dessa agenda, ninguém vai fazer, né? A gente volta para a questão do dinheiro. Então, acho que o pequeno, talvez, dois pontos para responder a sua pergunta. Primeiro, acho que ele vai acabar sendo impactado pelo grande. Como assim? Acho que um grande calcanhar de Aquiles das grandes empresas tem sido essa questão da rastreabilidade da cadeia de fornecedor. Então, cada vez mais, eu acho que elas vão forçar os seus fornecedores a responderem questionários, adotarem melhores práticas e também forçá-los a fazer a mesma coisa com os fornecedores deles, e nisso a agenda ela vai cascateando, então o pequeno ele tem que estar esperto para isso, que para ele continuar numa cadeia de uma grande empresa, talvez ele seja cobrado melhores práticas, mas eu acho que essas melhores práticas não necessariamente precisam custar mais dinheiro num primeiro momento. Eu acho que todo mundo consegue olhar dentro de casa e ver o que dá para você fazer para se tornar mais sustentável, mas sempre tendo em mente a limitação e sem hipocrisia, gente. Eu adoraria
comprar todos os meses aqueles produtos de limpeza que são ecologicamente corretos e biodegradáveis e guardar os rótulos e depois comprar o refil. Vamos falar a vida como ela é, assim, enquanto o produto custa 3 vezes mais do que o outro custa, não é todo mês que você consegue comprar isso. Então, não adianta a gente também ser hipócrita. Tudo isso para falar, se a gente mesmo vê que ainda tem pontos para melhorar e não consegue fazer o máximo que a gente pode, a gente faz o que dá, mas o que dá às vezes não é tudo que é possível. Renato, e a gente aprofunda muito mais. Pensando no pequeno, eu participei da reforma da nota fiscal eletrônica lá atrás, e que, inclusive, quem fez o movimento da nota fiscal eletrônica para o pequeno, que não tinha nem um computador dentro do seu estabelecimento, foi as associações comerciais e os contadores. Então, pensando nesse movimento, que acaba que ele tem que ser resolvido de um jeito ou do outro, principalmente quando vira uma regra necessária para que avance tecnologicamente falando. Então, a gente até conversando sobre maturidade fiscal nas empresas, em especial, né, maturidade fiscal dentro das pequenas e dos médios negócios. A gente tem até desenvolvido esse processo de educação e conscientização de maturidade fiscal para que o pequeno entenda que compliance e transparência fiscal não é coisa de grande, mas que mas isso é um ótimo ponto, porque assim, isso é ESG. ESG para o pequeno não vai ser calcular a pegada dele de carbono e compensar, mas, poxa, se você pagar imposto, se você fizer um business que todo mundo que trabalha com você é registrado, recebe direitinho. Infelizmente, a gente está num país que já está fazendo mais que muita gente. Mas, assim, isso é ESG, não é sobre... Um amigo meu sempre fala que ESG é fácil, é só sobre fazer a coisa certa. Então, senta lá, começa a pensar, estou pagando os impostos, estou registrando tudo direitinho, e depois você começa a avançar, não é? O que dá para eu fazer em embalagem, o que dá para eu fazer em energia, e daí você começa a avançar na agenda, mas fazer o básico já está fazendo mais do que muita gente. Obrigada, Renata. Acho que a Carmen tem aqui, a Nancy, acho que é a Nancy, ela tem aqui 2 perguntas, né? A gente já está caminhando para o final. Nós temos aqui apenas alguns minutinhos para encerrar, mas temos aqui algumas perguntas ainda para serem lidas, que já foram feitas há algum tempinho. Eu queria só que a Nancy, eu não sei se a Nancy ou a Carmen que está aqui com as perguntas, por favor. Olá, pessoal. Não, eu só vou repassar uma pergunta da Amanda, que ela já fez um tempo atrás, que ela está muito interessada em saber como evoluiu a questão do financiamento climático para os países em desenvolvimento. Ela voltou para a COP e é sobre isso que ela está focando, então ela gostaria de saber sobre esse tema. Sim. E daí, bem no comecinho da COP, foi aprovado um fundo, alguns países colocaram dinheiro nesse fundo. Acho que esse é mais um daqueles pontos que, assim, está avançando, mas eu não acho que é porque tem o fundo, porque tem dinheiro no fundo, que necessariamente está fácil. Opa, quero os meus bilhões aí, que estão nesse fundo, né? Depois ainda vai ter que ver como distribuir esse dinheiro entre os países, mas é uma das questões que está avançando. Certo, muito obrigada. Carmen? Olha, acho que tinha outra pergunta, não tinha ou não? Tem uma do Vicente, que ele diz o seguinte: a questão da mitigação do consumo de recursos pelas empresas pode causar, por exemplo, uma redução do custo da energia. Isso pode estimular o aumento do consumo e o benefício pode ser zerado. O papel da governança a nível global é fundamental para evitar esses rebotes. Existe alguma discussão para a criação de uma autoridade global nessas questões de sustentabilidade e mudanças climáticas? Acho que não, porque hoje, assim, já tem a UNFCCC, né, que até que é a parte da ONU que organiza a COP, que fala sobre mudanças do clima. Tem essa questão de alguns acordos bilaterais entre países, por exemplo, o Brasil vendendo crédito de carbono para uma Arábia Saudita, não é esse o tipo de acordo, mas só um exemplo. Então, acho que vai ser mais questões nacionais e bilaterais do que um grande regulador global. Temos mais uma pergunta. Você ia falar alguma coisa, Ione?
Não, era a pergunta mesmo, que acho que já estamos indo para a última, salvo engano. Considerando um pouquinho, pessoal, não reparem. Do André Trajano, Renata, para você, qual é o papel das compras públicas e da administração pública como organização no processo de consolidação da agenda ESG? Eu sempre falo que o bom líder é o líder que dá o exemplo, né? Então, nesse sentido, o governo também deveria ser um exemplo para as empresas, para os cidadãos, e no setor público, essa questão de governança é fundamental, né? Se a gente pensar um governo mais focado em reduzir custo, sem corrupção, isso seria o ideal. Daí, quando você vê mais de 1.000 pessoas indo para a Copa, você fica questionando se estão pensando muito em custo ou não estão pensando em custo, né? Mas, então, assim, o governo tem um papel fundamental de dar o exemplo e de que mas tem que ser um exemplo genuíno para as pessoas, de fato, quererem seguir, quererem aplicar. Então, as compras públicas, eu acho que também tem um papel de poder ajudar a trazer escala para algumas coisas, que todo novo negócio, ele começa com um custo alto, daí você precisa vender, daí com a curva de aprendizado você começa a reduzir custo. Então, se o governo abraçasse algumas agendas, começasse a gerar demanda para alguns novos produtos, até desse incentivos fiscais para novos produtos, mas incentivo fiscal correto, aquele que, por 3 anos eu vou dar incentivo fiscal, depois ele vai ser gradualmente retirado, e de fato retirado. Aqui no Brasil, você deu incentivo fiscal, você se ferrou, né? Fica eterno incentivo fiscal, nunca mais consegue tirar. Então, acho que isso ajudaria muito a desenvolver novos mercados, como, por exemplo, o hidrogênio verde, fazer uma regulação para hidrogênio verde, dar incentivo para quem investe em hidrogênio verde. Acho que isso seria super interessante. Renata, nós passaríamos aqui o resto da tarde ouvindo você e aprendendo com a sua trajetória, com a trajetória do nosso Conselho Consultivo, mas o nosso tempo já está bem em cima, né? A gente já está aqui, na verdade, 1 minutinho depois. Eu queria só deixar aqui também um momento para o Conselho Consultivo deixar suas últimas considerações, que são muito importantes para nós. Primeiro o Conselho, depois a Renata, e depois eu queria passar rapidamente para as minhas colegas se despedirem, e a gente fazer aqui uma fotinha do ritual, né, que a gente faz sempre, antes da gente encerrar o nosso evento. Por favor, o Luiz, depois Juliana e Marcelo. Bom, obrigado, Ione. Eu vou ser muito rápido e para já estava aqui estarrecido ao ouvir a Renata e pegando em tudo aquilo que ela disse e aquilo que é o resultado desta COP28, eu diria que mais que o acordo que foi alcançado, que eu acho que foi, de facto, surpreendeu-nos a todos, depois de ontem e há 2 dias atrás virmos que havia aqui um certo impasse. Eu acho que, de facto, o ano 2024 e os anos seguintes vão ser anos de grandes desafios para todo o mundo. Não só para o mundo empresarial, que é aquele aqui que eu mais represento, mas acho que para os governos, para os Estados, para a indústria, porque uma data foi definida, pronto, o timeline está acordado, mas é importante agora que todos tenhamos a capacidade de colaborar, trabalhar em conjunto, porque de facto as transformações vão ser enormes e, portanto, o desafio aqui eu acho que se vai impor e vamos todos ter essa mesma capacidade de cooperar, de colaborar e trabalharmos em conjunto. Aproveito só esta minha última oportunidade de falar para desejar um bom Natal e um ano 2024 extraordinário. Legal, obrigada, Luiz. Juliana? Pessoal, estudem, continuem estudando, continuem indo à prática, né? O ESG, como a gente viu aqui, precisa sentir o cheiro disso. Então, leiam, vão aí entender quais startups, quais os governos, aí a Renata tanto falou para a gente. Vão para o mundo, divirtam-se, aprendam, e a gente está aqui o ano que vem. Eu estou aqui, para quem precisar disso, o Instituto Brasileiro de ESG, do qual eu sou diretora, da qual a Isabel está aqui, ó, pesquisa, está aqui também,
também trabalhamos, está à disposição o site, as redes sociais, para quem quiser conhecer, para quem quiser participar. Tem muito conteúdo lá de relevância. É isso aí. Ione, parabéns por tudo. Parabéns, pessoal. Obrigada, Juliana. Marcelo? Bom, pessoal, agradeço aí, obrigado pelo tempo de vocês. Renata, bom vê-la por aqui. Mais uma jornada aí juntos esse ano. Espero que ano que vem a gente tenha novas novidades. E o que a Fábia falou é o que eu vivo do dia a dia, é ser mais pragmático e onde a gente aplica essa temática no modelo de negócio da empresa, Fábia. Você falou que eu falo para muita gente, e foi muito bom ouvir também, porque às vezes você pensa que está falando sozinho, sabe? Mas que bom. Obrigado a todos. Obrigada, Marcelo. Pedindo para o pessoal que puder, por favor, avaliar o nosso evento, avaliar a participação de vocês aqui, a participação da nossa convidada também, do nosso conselho. Renata, queria deixar esse momento também, por favor, para que você pudesse deixar suas palavras aqui. Não, obrigada pelo convite. Me chamem o ano que vem de novo também. Vamos arranjar um tópico, a gente também. Me chamem para o ano que vem, vai ser um prazer participar. E quero também aproveitar para desejar boas festas e um ótimo ano. Obrigada, Renata, com certeza vai estar aqui na nossa listinha de prioridades, aqui está mais junto da Renata, o próximo ano de 2024. Queria agradecer aqui também os nossos parceiros aqui, os 4 grupos que estão com a gente, né, a Lucimeia, o Felipe Amaral, o Lucas, que está aqui na aldeia indígena, ele entrou rapidinho, nos deixou aquele abraço, obrigada, Lucas, lá da Rede Networking Brasil Sustentabilidade, a Rede de Consultores ESG da Lucimeia. Queria deixar aqui a minha colega Nancy, depois a Adelita e a Carmen, para finalizar esse momento, por favor. Bom, sim, de fato, eu não quero finalizar, porque isso aqui é simplesmente um step. A gente vai continuar nessa jornada, porque é uma jornada caminante, não há caminho, se hace caminho al andar, vocês sabem todos. E a Renata Faber, você é a culpada e te torna responsável por aquilo que cautivas. Então, você está mais do que convocada para a próxima vez. Muito obrigada, pessoal. E foi você, Nancy, que me contou desse GT, aquela vez que a gente se encontrou no evento da Exame em junho, foi quando eu fiquei sabendo. Eu te chamei ao lado, comentei para você assim, muito rápido, e não sei como você recebeu nossa ideia, mas ela está acontecendo. E muito obrigada por você ter sido a pioneira de toda essa loucura de jornada maravilhosa. Tem até uma foto da Renata acreditarem e embarcarem. Olha a fotinha de vocês aí, daquele dia, para comprovar. Gente, é muito privilégio. Obrigada a todos. Complicado me deixar aí para o final, para eu falar pouco, mas eu vou conseguir. Obrigada por tudo, Renata, queridos conselheiros, amigos, pessoal que está aqui, que se disponibilizou no horário do almoço. Muita gente nem almoçou, às vezes nem vai. Mas isso aqui é ouro mesmo, a gente precisa estar juntos para sermos transformados e ajudar a transformar, e a gente vai junto nessa. Obrigada a todos. Privilégio, feliz 2024, tudo de melhor para todos nós. Obrigada, gente. Obrigada. Carmen, vou pedir para você parar a apresentação e deixar também seu agradecimento final para a gente fazer uma fotinha aqui de encerramento. Pronto. Eu só quero agradecer a presença de todos, a participação de todos e dizer que é uma satisfação enorme fazer parte do grupo e estar tendo essa oportunidade de compartilhar experiências, aprender e dividir. E em 2024 esperamos vocês todos de volta, que vamos ter muitas novidades. Obrigada, Carmen, obrigada a todos, é uma alegria, a gente sai daqui com o coração muito grato. Peço para quem puder aí ligar a sua câmera para a gente fazer, como sempre, aquela nossa foto de encerramento aqui, de final de evento. E, mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por acreditar nesse projeto. O bastidor disso tudo aqui é muito complicado, gente, envolve tempo, envolve muito network, né? Envolve, claro que dinheiro, investimento, a gente sabe que a ESG também não se faz só na nossa boa vontade, né? Quem dera se fosse assim. Então, a Adelita pode fazer aqui para a gente, você já está fazendo aí a nossa foto, vou estar fazendo aqui também. Tá bem? Espera fechar a chamada aqui. A chamada não, gente. O chat. Vamos lá. Todo mundo sorrindo. Tem que fazer algumas telas, né, Iô? Peraí. Pronto. Mais alguma para garantir? Só um minutinho.
Ai, fiquei nervosa. Peraí. Muitas emoções. Muitas emoções. Eu não sei se daria para colocar a tela Deu certo. toda. Acho que eu dei uma aqui também, tirei um print aqui também. Quem tirou foto ao longo do evento, depois puder compartilhar com a gente, nós agradecemos. Muito obrigada, Renata, Luiz, Juliana, Marcelo, Carmen, Nancy, Adelita, obrigada a todos os colegas, Sara, temos muita gente aqui ainda, muito obrigada, e até o próximo, Obrigada, a gente está em recesso, pessoal, até o voltamos em próximo. janeiro. Obrigada, boas Tchau, festas, tchau. Obrigada por tudo, Boas gente. festas, bom ano. Beijo grande. Boas festas, Tchau, gente. meninas. Obrigada, tudo de Marcelo, bom. professor Rui Roberto, a Juliana, meninas todas, a gente vai se encontrar. Obrigada. Tchau. Tchau, Luísa, Obrigada. obrigada. Foi incrível. Obrigada. Obrigada, Ju. Mara também está aqui com a gente, ó, a gente não mandou um beijinho para Mara, obrigada, Mara. Natal, Mara. Que linda.